Bom dia a todos, bom dia, senador Paim, agradeço novamente o convite, uma honra estar do lado dessas feras aqui, sinceramente não me sinto à altura deles para estar dividindo essa mesa com eles, mas espero poder contribuir aí para o debate. Siddhartha, o peregrino personagem de Hermann Hesse, prêmio Nobel de literatura, ele dizia uma frase que eu gosto muito: o oposto de toda verdade é também uma verdade. E nessas discussões políticas é muito importante a gente ter isso claro, porque senão a gente não chega em lugar nenhum. Dois polos estão discutindo, os dois acreditando que tem consigo uma verdade. E é importante entender também de onde o governo tira elementos para acreditar que o que ele fala é uma verdade. Até para que esses argumentos possam ser rebatidos, como têm sido rebatidos aqui pelas pessoas que me antecederam. Eu acho que o objetivo de todo governo, seja ele de direita, de esquerda, de centro, é, ou deveria ser, gerar riqueza e promover justiça social ou bem-estar social. Esses os dois grandes objetivos de qualquer governo. E para perseguir esse objetivo, você tem que alocar da melhor maneira os recursos que você tem, que podem ser definidos de acordo com o momento do ciclo econômico que você vive, como o colega Pedro Rossi falou. E o que o governo argumenta quando ele defende essa reforma? Que ele vai deixar de gastar esse R$1 trilhão na Previdência Social e com isso ele vai conseguir promover esse crescimento e esse bem-estar social de duas maneiras. Primeiro, alocando melhor esses recursos do que alocando na Previdência Social. E segundo, dando uma sensação de confiança para o investidor local e externo, que vão ver que a solvência brasileira é muito mais provável do que sem fazer isso, e com isso vão voltar a investir. Pois bem, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça, e isso é uma coisa que não está clara para ninguém, muitas vezes para ministros, é o seguinte: não tem um centavo do orçamento do governo, nenhum centavo, que é gasto no sentido de desaparecer o dinheiro. Nada, absolutamente nada. Vamos pegar o exemplo da educação. O dinheiro que se gasta na educação, esse que está sujeito a cortes tão grandes pelo governo, é um dinheiro que ele não é enterrado na terra lá das universidades. Ele não cai na mão dos estudantes e os estudantes rasgam esse dinheiro. Não. Onde é que vai parar esse dinheiro? E as pessoas não se fazem a pergunta mais simples. Esse dinheiro vai parar para pagar o salário dos professores. Esse dinheiro vai parar numa obra que está sendo feita no anexo à universidade, que contrata empregados da construção civil, que contrata uma construtora que tem um empresário também. Esse dinheiro vai parar numa empresa que fabrica tubos de ensaio, no trabalhador que está lá no chão da fábrica fazendo aquele vidro. Lá vai parar esse dinheiro e volta, como o Pedro falou, para a economia com o consumo dessas pessoas. No caso da educação, vale a pena dizer, além de você alocar o dinheiro dessa maneira, sobra, ou seja, há uma externalidade positiva, que é o conhecimento que fica no processo. E o que é o conhecimento, se não o mapa sobre como se gerar riqueza? O que é o conhecimento, se não o caminho que precisamos aprender para gerar essa riqueza que vai ser depois dividida? Não é à toa que, por voltar para a economia, esse dinheiro chegando nos professores, chegando nos prestadores de serviços das universidades, mas deixando conhecimento, que o multiplicador
no PIB que a gente tem dos investimentos em educação é o maior possível. O dinheiro da saúde, idem. O dinheiro da saúde, ele não para no doente e morre com o doente. O dinheiro da saúde para no médico. O dinheiro da saúde para no equipamento. Ele para na mão de pessoas. Não some também. Qual o grande problema? Que muitas vezes esse dinheiro que deveria parar na mão do professor, do médico, do enfermeiro, acaba parando na mão de um empreiteiro que faz uma obra para uma universidade ou para um hospital, e aí acaba sendo concentrado novamente naquele 1% que se aproveita desse processo. Ou seja, o dinheiro que era para ser alocado na economia, ele vai parar num outro lugar, que não era o objetivo inicial. Por isso que a gente fala desvio do dinheiro público. Ele foi desviado para um outro sentido. Não existe um centavo do orçamento federal que é gasto no sentido de destruído. Por isso não existe o sentido de economia do orçamento público. Todo o dinheiro vai, e a função do governo é escolher onde vai parar esse dinheiro de modo a otimizar geração de riqueza e bem-estar social. Essa é a função de um governo. E isso faz um bom governo, alocar bem os seus recursos para que se potencialize o bem-estar social e a geração de riqueza. Qual o único destino do dinheiro que não gera esse multiplicador em crescimento, ou seja, faz a economia crescer muito? É no pagamento de juros. Por que é no pagamento de juros? Porque quando você paga os juros, você não tem esse dinheiro para pagar os juros de uma dívida que não para de crescer, então como é que você paga esses juros? Emitindo mais dívida. E a pessoa que recebe os juros, ele aplica esse dinheiro aonde? Na nova dívida que é emitida. Então o dinheiro que vai e volta termina como estoque. E aí não tem esse efeito multiplicador na economia. É por isso que todo real pago como juros, ele tem um multiplicador abaixo de 1 para o PIB. 0,71, isso mesmo. Exatamente como a professora falou. E aí a gente chega na Previdência. O que argumenta o governo? Existem recursos que a gente paga na Previdência que poderiam ser melhor alocados. E será que existe alguma coisa? Claro que deve existir. Aposentadorias de 100 mil, de 150 mil, que estão acima de um teto constitucional. Eu costumo dizer o seguinte, eu sou mais radical que o governo. Acima de 39 mil, para mim, a alíquota tinha que ser de 100%, para a gente preservar o teto constitucional, preservar o poder da Constituição brasileira. Agora, querer dizer que você vai conseguir uma alocação melhor do dinheiro para gerar justiça social, tirando de um trabalhador rural que trabalhou até os 55 anos, até os 60 anos, em qual lugar você vai conseguir alocar esse dinheiro melhor, que gere mais justiça social, tirando do grupo social que é mais prejudicado por esse país ao longo de séculos de exploração? Olha que loucura tirar dinheiro do abono salarial. Os trabalhadores que ganham um salário mínimo e meio, e ao contrário dos seus pares, da maioria dos seus pares, são formais, pagam todos os seus impostos, contribuem com tudo que podem. Você vai pegar aquilo que se deseja ter para toda a sociedade e que se tem, infelizmente, num pedaço pequeno da sociedade e que hoje é premiado com um valor que é semelhante ao Bolsa Família, porque se você divide o abono pelos meses, dá um Bolsa Família, que são 80 e poucos reais por mês, e esse prêmio que essa pessoa que ganha um salário mínimo para sobreviver, trabalhando com rotinas de trabalho que nenhum de nós aguentaria, porque, na verdade da vida, eles não trabalham as 8 horas que são exigidas pela Constituição, trabalham muito mais. Na vida real, eles pegam 2 horas e meia de condução para ir, 2 horas e meia de condução para voltar. Na vida real, eles trabalham nos finais de semana, mas estão ali como guerreiros, não só sobrevivendo, como contribuindo
E aí o que você faz? Você premia essas pessoas? Não. Vamos puni-las e tirar o abono salarial. A gente vai punir o que a gente quer ter? Ou a gente vai punir o que a gente não quer ter? Como acabar com a aposentadoria especial que não está sendo falada? Apesar de pequena em termos da economia gerada, ela é enorme em termos da injustiça. Pessoas que trabalham em condições absolutamente perigosas, insalubres, aquilo que é chamado de adicional de suicídio, que ganham um pouco mais de benefício para poder aturar rotinas de trabalho que novamente nenhum de nós se submeteria, e inverter a lógica. Por que essas pessoas podem se aposentar mais cedo com 15, 20, 25 anos? Porque se trabalharem mais do que isso, elas morrem. Ou agora, ou no futuro, pelos danos do que fazem agora. A aposentadoria especial, ela não pode olhar para frente. Por quê? Porque não importa o que vai existir para frente. O dano é feito no agora. E passa-se a inverter a lógica e a adotar para essas pessoas o para frente também. E pune-se pessoas que trabalham em minas, pune-se pessoas que trabalham com agentes nocivos e cancerígenos à saúde. Para quê? Para fazer uma conta matemática. A lógica do governo é o seguinte: nós temos que acabar sim com esse problema dos juros. Então vamos enxugar mais ainda para pagar esses juros agora. O problema é que quando a gente enxuga mais ainda, a gente para de crescer. E ninguém garante quem vai ganhar essa corrida. Agora, uma coisa a gente tem certeza: se a gente resolve crescer antes, mesmo que isso implique em aumentar o endividamento no momento difícil econômico do país, mas se a gente resolve crescer antes, se a gente resolve investir em educação antes, se a gente resolve preservar a vida dos mais pobres antes, e depois não dá certo, a gente fica com a educação que a gente deixou para essas pessoas. A gente fica com os anos de vida que a gente salvou. A gente fica com a dor que a gente evitou a essas pessoas que tiveram saúde durante esse tempo. Agora, se a gente resolve antes cortar isso e depois dar errado, a gente não fica com o crescimento econômico prometido e perde essas vidas, perde o bem-estar dessas famílias que tinham e perde a educação dessas pessoas que teriam direito a ela. Portanto, eu termino dizendo o seguinte, senador: muitas pessoas dizem que a gente deve fazer isso porque a dívida deve ser honrada. E eu digo o seguinte: o artigo 6 da Constituição Federal diz que o Estado tem o dever de oferecer moradia, lazer, saúde, segurança, previdência social. São dívidas também do Estado. Em nenhum lugar da Constituição se diz que a dívida financeira é mais importante do que essa dívida que a gente tem com cada cidadão brasileiro. Mas muitos dirão: mas a dívida financeira tem prazo, ela vence, e a gente tem que cumprir esse prazo. E eu afirmo, senador, a dívida da saúde, a dívida da moradia, a dívida da segurança dos cidadãos brasileiros tem prazos também. E, infelizmente, vários deles não vão estar vivos para receber essa dívida que o Estado tem com eles, infelizmente. Não à reforma da Previdência proposta pelo governo, sim ao governo que busque de uma maneira coerente e consistente justiça social e crescimento. Muito obrigado.